E uma outra notícia que eu queria destacar, porque o PT não está inclinado a ceder o ministério para Simone Tebet, senadora, chefiar, apesar do apoio que ela concedeu a Lula no segundo turno das eleições presidenciais. De acordo com as informações do site Poder 360, a legenda tem resistências à ideia de indicá-la para uma pasta. O temor no PT é que Tebet se torne uma espécie de Sérgio Moro de Lula e abandone o governo voltando-se contra o presidente. Simone Tebet é integrante do eixo de desenvolvimento social da equipe de transição do governo Lula. José Maria Trindade, é importante lembrar que Tebet apoiou Lula no segundo turno, chegou até a dividir palanque com ela. Por qual razão o PT não estaria inclinado a ceder o ministério para ela, hein, Zé? Apostou a reputação, né? Teve prejuízos políticos muito grandes, terá dificuldades, inclusive, em readaptação no seu estado. Ela vem de uma família de políticos, né? Filha do Rames Tebet, e esteve de uma maneira muito firme, como poucas vezes se vê um derrotado no primeiro turno ir para o segundo turno desta forma. Eu te confesso que eu fiquei surpreso com o nível de apoio. Não é só o apoio. Apoiar como fez o Ciro Gomes e desaparecer é uma coisa. Ela foi para os palanques e apoiou, e agora está tendo exatamente a resposta de como é conviver com esse partido político, que é um partido muito absolutista, que se preocupa muito com a sua posição e que se dane os outros e que se dane o entorno, porque eles consideram exatamente assim o entorno. As cotoveladas no governo de transição são normais e até desejáveis, né? Para o governo dar aquela sacudida, para ocupar espaço. E foi assim no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, com as cotoveladas iniciais e nesta fase aí de transição. Mas tudo dentro da equiparação técnica, no debate sobre adequação técnica de cada ministro. Agora, essas brigas, essas disputas internas que eu falei que podem ser saudáveis, não estão, porque, na verdade, estão sendo discutidos critérios que não levam o Brasil a uma melhoria. Hoje eu vi a senadora Simone Tebet no Senado Federal, mais magra e tal, indo exatamente para a Comissão de Constituição e Justiça. Ela desconversou quando perguntada exatamente sobre esta situação. O que fica agora é que ela será ministra ou vai ocupar um cargo no governo Lula e ninguém sabe exatamente o que é. Teriam que tratar a senadora Simone Tebet com todo cuidado, porque ela pode sim ter sido a responsável por uma virada e até a vitória do ex-presidente Lula nessa eleição esquisita e polêmica. Mas, de qualquer maneira, é um nome que está sendo mesmo cotado para ocupar o futuro governo. Agora, a área social, o PT não quer abrir mãos. O Lula está fazendo da seguinte forma: chegou agora um momento em que se discute nomes, né? Antes era a formação do governo e tal, agora nomes. E o Lula quer definir logo os nomes ali do PT e da sua chamada cota pessoal. E a partir daí distribui entre os partidos. E a Simone foi empurrada para a cota dos partidos. E o MDB falou: não, peraí, nós temos aqui uma fila, nós temos veteranos aqui que estão querendo cargos. Não é a Simone que vem furar a fila. Se você quiser colocá-la como ministro, que coloque na sua cota pessoal. E nessa fila aí está o filho do Renan Calheiros, e o Renan Filho. Pois é, os bastidores do poder de Brasília com José Maria Trindade. Agora, Fernão Lara Mesquita, a repercussão não pode ser negativa. Não entregar um ministério ou um cargo a Simone Tebet não pode passar a impressão para o grande público de que Lula e o PT estão sendo ingratos? Daniel, se tem uma coisa que o Lula e o PT não estão nem aí, é do que pensa ou deixa de pensar o grande público. Entendeu? Eu estou vendo em cada ato desse, é tudo de uma coerência absoluta, né? O Lula é um típico personagem daqueles partidos dos anos 20, totalitários, dos anos 20 do século passado, né? Exatamente mais de 100 anos atrás, né? Onde a característica é essa: ele vai matando todo mundo que faz alguma sombra para ele,
Por enquanto aqui ainda você mata só assim, alegoricamente, ainda você não mata fisicamente, e hoje em dia nem é preciso isso, né? E o Lula, como é um cara muito objetivo, né? Eu não espero que ele vá fazer grandes massacres. Ele vai indo nessa base, ele vai tirando as pessoas da frente, vai tirando... basta ver essa coisa de botar o Haddad como ministro da Economia, né? O que isso significa? O ministro da Economia é ele, né? O Haddad é nada, o Haddad é um zero à esquerda, que faz o que o Lula mandar, que confessa na internet que estudou 2 meses de economia e mesmo assim não passou, precisou colar um pouco e tal, né? Então, eles não estão nem aí para isso, né? E não vai ser consolo para nós, né, ver a desgraça dessa gente, tipo Simone Tebet, Alckmin, todos esses vão dançar, e inclusive vai chegar a vez do Alexandre de Moraes, né, que é um cara que faz uma certa sombra pro Lula, né, porque ele tem pretensões de virar o Lula. E isso vai provocar em algum momento um choque entre os dois, que sei lá, essa tábua é pequena demais para ter 2 caciques desse calibre. Então eu acho que para a opinião pública eles não estão nem aí, né? Eles não estão realmente nem aí.